Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa imagem muito poderosa, uma que sempre volta à tona quando o mundo parece estar por um fio: a Nova Jerusalém. É uma ideia que tem milhares de anos, mas que de alguma forma parece conversar diretamente com o nosso presente. E essa pergunta aqui é o ponto de partida de tudo. Por que será que no meio do caos, da incerteza, a mente humana busca refúgio na imagem de uma cidade perfeita? A resposta, no fundo, tem a ver com a nossa necessidade de esperança. Sabe, quando tudo ao redor parece ruir, essa antiga promessa de um recomeço volta a fazer todo sentido. Para entender a força que essa ideia tem, a gente precisa ir na fonte. E a fonte original está lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, super conhecido por suas visões proféticas sobre o fim dos tempos. Então, o que é exatamente a Nova Jerusalém? Bem, como a gente vê aqui, ela é muito mais do que só uma cidade. É uma imagem espiritual do futuro, uma promessa de um novo começo para a humanidade que nasceu lá nesse contexto profético do Apocalipse. A imagem original, a semente de tudo, vem dessa visão do apóstolo João. Ele descreve uma cidade santa que descia do céu. Essa ideia de uma perfeição divina chegando até a terra é o que vai dar origem a todas as interpretações que a gente vai explorar. E o simbolismo por trás disso é gigante. A Nova Jerusalém representa o fim do sofrimento, a reconciliação com o divino e, o mais importante, um estado de paz e justiça plenas. O foco não é na arquitetura, mas sim numa restauração completa da condição humana. A promessa bíblica é radical. É a promessa de um estado onde os maiores problemas da nossa existência, dor, morte, injustiça, simplesmente não existem mais. É como se fosse a inversão total do nosso mundo, muitas vezes tão caótico. E aqui a gente entra no grande debate que moldou essa ideia por séculos. Afinal, a Nova Jerusalém é para ser um lugar físico, um endereço no mapa, ou é uma grande metáfora para algo bem mais profundo? Basicamente, existem duas grandes correntes de pensamento. De um lado, tem a visão literal, que acredita que uma cidade de verdade vai surgir depois do juízo final. Do outro lado, tem a visão simbólica, que a vê como uma representação de um estado de consciência, o céu na terra. E é bom notar que hoje em dia a maioria dos teólogos pende mais para essa visão simbólica. Pensa bem, quando a Bíblia fala de ruas de ouro, muros de joias, a interpretação simbólica diz que isso não é um projeto de arquitetura. É uma metáfora. É uma tentativa de usar a nossa linguagem, aquilo que a gente considera valioso, para descrever algo que é, na verdade, indescritível, a perfeição divina. E agora que a coisa fica ainda mais fascinante, porque essa semente bíblica floresceu de jeitos muito, mas muito diferentes em várias tradições e sistemas de pensamento ao redor do mundo. Olha só a flexibilidade incrível dessa ideia. Para as testemunhas de Jeová, por exemplo, é um governo celestial. Já para o Espiritismo se transforma na regeneração moral da humanidade. E olha que interessante, na psicologia junguiana, a última linha, a ideia sai do campo religioso e vira um arquétipo da nossa própria mente, da integração do nosso eu interior. É a mesma semente, mas florescendo em jardins completamente diferentes. Isso mostra o poder universal do conceito. Certo. Com tantas visões tão distintas, o que é que une todas elas? Qual é o fio condutor, o significado universal por trás de tudo isso? Aqui está o coração da questão. Todas as versões da Nova Jerusalém, sem exceção, compartilham essa dinâmica, a passagem de um colapso para um mundo novo. E esse colapso não é só de impérios ou de sistemas, não. Muitas vezes é um colapso interno, do nosso velho jeito de ser. E é exatamente por isso que essa ideia ressurge com tanta força agora. Como a gente vê aqui, é quando os sistemas falham, quando os valores entram em crise e os velhos caminhos simplesmente não funcionam mais, é aí que a esperança por um novo começo renasce. A mente humana anseia por essa promessa. No fim das contas, o ponto crucial é este. A ideia da Nova Jerusalém fala muito mais sobre o que a humanidade deseja se tornar do que sobre o endereço real. Ela funciona como um arquétipo universal do nosso desejo de renovação, da nossa esperança coletiva em um futuro melhor. E a gente encerra com esse pensamento poderoso. Algo precisa morrer para que algo melhor possa nascer. No fundo, seja uma cidade literal ou um novo estado de consciência, a Nova Jerusalém nos lembra dessa verdade universal sobre o ciclo de colapso e renascimento. Uma ideia para a gente refletir.